escolhas não é uma tarefa fácil. Nem sempre o problema está em saber escolher o melhor, mas em se decidir pelas coisas mais excelentes. Muitas pessoas experimentam situações trágicas na vida em razão de uma escolha errada. Pare um pouco e pense comigo. Quantos casamentos, namoros, estudos, amizades e trabalhos deram errado na vida por consequência de uma escolha equivocada ou decisão insensata. Por vezes você precisa fazer escolhas na vida. Talvez hoje você tenha a necessidade de escolher ou se decidir por algo. Mas qual o princípio norteador que guia as tuas escolhas? Quais as lentes você utiliza para enxergar o mundo e dar direção às tuas decisões? Tuas escolhas devem estar pautadas na fé, porque a fé que agrada a Deus escolhe o que glorifica a Deus. Abraão é o quarto herói da fé na lista em Hebreus, no capítulo 11. Sua fé é destacada pela sua capacidade de confiar e obedecer a Deus. Enquanto ele esteve em adoração e perante o altar de Deus, ele desfrutou da comunhão, desenvolveu um espírito pacificador e foi capaz de escolher as melhores coisas e de se decidir pelas coisas mais excelentes. No capítulo 13 de Gênesis, no versículo 7, é dito que houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Abraão, a fim de não provocar qualquer inimizade com o seu sobrinho Ló, ofereceu-lhe a oportunidade de escolher para onde ir com o seu rebanho e com os seus pastores. O versículo 10 diz o seguinte: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Meu querido, eu chamo a sua atenção para a insensatez da escolha de Ló. Faço 3 ponderações para demonstrar isso. A primeira ponderação que faço é que a escolha de Ló não estava embasada na fé, mas no que ele estava vendo. Essa foi a primeira insensatez desse homem. Ele não escolheu por fé, mas pelo que os seus olhos viram. Ele viu as campinas do Jordão muito bem regada e então ele escolhe por isso. A segunda insensatez de Ló é que ele não ponderou para a direção que a sua escolha o estava levando. O texto bíblico diz que ele escolheu na direção de Sodoma e Gomorra antes de serem destruídas pela justiça divina. A terceira e última ponderação que faço e que revela a gravidade da insensatez da escolha de Ló é que Ló escolhe exatamente para o lado onde habitavam homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. Isso está no versículo 13. Perceba que a escolha de Ló o conduz para uma cidade marcada pela maldade, pela vileza e pela pecaminosidade do coração humano. Há um contraste aqui muito claro entre a escolha de Ló e a decisão de Abraão de permanecer em Canaã e de pautar a sua escolha e a sua jornada nas promessas de Deus. Abraão confia no Senhor. E por esta razão o Senhor, no finalzinho do capítulo,
ratifica a sua promessa e Abraão responde com fé, erguendo um altar ao Senhor. Para onde as tuas escolhas têm te levado? Qual a bússola que você utiliza para dar direção às tuas decisões? A bússola do cristão é a palavra de Deus. E a nossa fé está alicerçada nesta verdade. É por isso que eu preciso conhecer as Escrituras profundamente, ter uma vida de comunhão e adoração na presença de Deus, e através dessas verdades e dessa prática diária na minha vida, tomar decisões sensatas e sábias que glorificam e exaltam o nome de Deus. Queridos irmãos, todos nós precisamos nutrir uma vida piedosa na presença de Deus. E todos nós precisamos nos voltar a uma vida de fé, para que as nossas escolhas glorifiquem a Jesus. A semelhança do nosso Salvador, quando escolheu seus discípulos e se colocou em oração antes de escolhê-los, nós precisamos a cada dia e a cada momento, nas escolhas que temos que fazer nesta vida, precisamos nos colocar diante dele em oração. Porque escolhas erradas podem ser prejuízos na sua vida, na vida da sua igreja, na vida dos seus amigos, especialmente na vida da sua família. Um grande abraço.